Olá, a TV Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo, e a gente vai analisar os números da última pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada pelo jornal. Primeiro vamos lá aos números. A pesquisa foi realizada ontem e hoje e mostra Bolsonaro oscilando de 24% para 26% das intenções de voto, a margem de erro são 2 pontos, portanto, há uma oscilação de 2 pontos, Bolsonaro 24, 26. Ciro Gomes com 13%, ele tinha 13% na pesquisa divulgada na segunda-feira. A notícia aí também é a Marina Silva, que diminui de 11% para 8% das intenções de voto, e o candidato do PT subindo de 9% para 13%, fora da margem de erro, portanto, ele sobe 4 pontos de segunda-feira para agora. Brancos e nulos, que a gente tinha 16% na última pesquisa de segunda-feira, agora estamos em 13%, e na pesquisa divulgada há uma semana, brancos e nulos eram 22%, caiu, portanto, para 13%. A gente vai ver aí os cenários do segundo turno, antes de passar aqui para as análises. No cenário de segundo turno, Bolsonaro e Haddad, no eventual segundo turno, empatados, 41-40%. Um segundo turno entre o Geraldo Alckmin e Haddad, 40-32%, Ciro Gomes e Bolsonaro, 45-38%, um cenário não muito provável, Alckmin e Bolsonaro, 41-37%, Ciro Gomes e Alckmin, 40-34%, Marina Silva e Bolsonaro, 39%. Eu estou aqui para falar sobre esses números com o Mauro Paulino, que é diretor-geral do Datafolha, Ricardo Baltazar, repórter especial do jornal, e a colunista Mônica Bergamo. E aí, Mauro, notícia é o Haddad subindo, né? Subiu esses 4 pontos aí entre uma pesquisa e outra, se cristaliza aí, né? Como a volta ao PT, do PT, né? Com chances, e comendo votos aí principalmente brancos e nulos, né? Provavelmente, e Ciro, que caminha nesse campo aí, está com 13%, ficou igual. Né? Igual. A característica dessa pesquisa é que ela é a terceira após a confirmação dos candidatos, a homologação das candidaturas. E a gente tem, então, 3 pontos que podem caracterizar se há uma tendência ou não. E a gente percebe que, de fato, há uma tendência de crescimento do Bolsonaro, mesmo ele oscilando 2 pontos, a curva é ascendente. Sim. E queda da Marina, também bem significativa, se considerar os 3 pontos da pesquisa. Só para a gente lembrar, desculpa te interromper, no Bolsonaro, na última pesquisa antes dos 24, ele estava com 22%, né? E, portanto, há essa tendência de alta mesmo. A subida do Haddad, a estabilização, o Ciro subiu da pesquisa feita na semana passada para a de segunda, ele tinha subido e agora ele estabilizou nos 13%. Empatando com Haddad. E Marina confirma a sua tendência de queda. Há uma semana ela tinha 16%, agora está com 8%. Isso. E outra coisa importante que aqueles que pretendiam votar em branco ou nulo, até o final da semana passada, também caíram. Esse percentual caiu. No final da semana passada, brancos e nulos... Brancos e nulos, no final da semana passada estava com 22%, caiu para 16% na última pesquisa de segunda-feira e agora está em 13%. Agora está em 13%. 9 então, pontos de queda. Há uma passagem de votos dos brancos e nulos, tanto para Haddad quanto para Bolsonaro, e também de Marina, principalmente para Haddad. E aí, Mônica, PT de volta ao jogo? Bom, como a gente mais ou menos tinha falado na outra roda aqui, né? Agora, me chamou a atenção, quer dizer, porque eu acho que essa pesquisa do segundo turno ela é super importante, porque vai pautando um pouco o discurso dos candidatos, né? Então, eu acho que é o seguinte, primeira coisa que essa pesquisa do segundo turno, eu acho que esvazia um pouco, é o discurso do Ciro de que o Haddad não poderia derrotar o fascismo, porque, na verdade, o Haddad subiu e está 41-40, então, alguma chance ele poderia ter. Eu acho que mantém o discurso, de alguma forma, de que o Alckmin poderia derrotar o PT com maior facilidade, mas pelo que a gente está vendo aqui, olha, Alckmin contra Haddad 40-32,
Mas o Bolsonaro contra o Haddad está 41-40, então também não é seguro falar o Bolsonaro não derrota o PT. Pode derrotar, né, Mauro? E o PT não derrota o Bolsonaro. Pode derrotar. Se a gente puder colocar a lâmina do segundo turno, por favor. Especialmente no segundo turno, a gente percebe que essa tendência de subida do Bolsonaro é consistente. Do Bolsonaro. Ela permanece. Do Haddad também. Então, os cenários do segundo turno ficaram mais acirrados. E a gente está vendo aí, Baltazar, queria ter um comentário seu, o seguinte, o Alckmin nessa semana, ele começou com esse discurso do voto útil, né? Que só ele poderia, num eventual segundo turno, derrotar o petismo, está se colocando aí como o anti-PT. De fato, o número da pesquisa mostra que ele, 40-32, num eventual segundo turno com o Haddad, e que o Haddad teria, num segundo turno com o Bolsonaro, chance de vencer, né? Quer dizer, ele precisa dessa cristalização do PT para reforçar esse voto útil na sua candidatura, né? Mas os números da pesquisa mostram que o problema dele é mais urgente, é chegar no segundo turno. Né? É a primeira parte. É mais difícil. E ele tem que dançar ali uma estratégia complicada, porque ele precisa ao mesmo tempo atacar o PT e atacar um candidato que está internado num hospital depois de ter quase morrido. Então, é bem difícil a estratégia que ele precisa executar para ganhar pontos nesse cenário, né? Uma curiosidade só, quem poderia pregar o voto útil contra o Alckmin seria o Ciro, né? Se o Alckmin estivesse subindo, porque o único que derrota ele com facilidade é o Ciro contra o Alckmin. Tem uma votação interessante, né? E o Alckmin já ganha nos outros cenários. No cenário Ciro Gomes-Bolsonaro, 45-38, Ciro Gomes levaria aí, né? O Alckmin tem um problema muito sério que é o Bolsonaro. Bolsonaro roubando muitos votos que seriam naturalmente de Alckmin, eleitores tradicionalmente que votam no PSDB. Eleitores de classe média alta, moradores de grandes centros com escolaridade alta e renda alta. Toda a estratégia dele tinha sido desenhada para tentar recuperar esses eleitores atacando com muita agressividade o Bolsonaro, que foi o que ele fez antes do atentado que o Bolsonaro sofreu, que, de certa maneira, tornou quase inviável a estratégia dele, né? É muito complicado, mas com esse resultado mostra que é mais difícil também, né? E a votação no Bolsonaro acaba virando um paredão contra o Alckmin, porque são os eleitores mais convictos, é o candidato que tem a maior taxa de eleitores convictos. Que dizem que não vão mudar o voto. Né? 70 e poucos. A diferença dele na espontânea para estimulada é muito pequena. Então, quando a gente pergunta, sem mostrar o nome dos candidatos, em quem pretende votar, são os eleitores do Bolsonaro que mais citam o nome dele espontaneamente. Então, isso significa que há uma cristalização do voto nesse eleitorado muito forte e muito difícil de serem convencidos de sair do Bolsonaro. Agora, uma pergunta, será que ele resiste a 3 semanas fora da campanha, totalmente fora da campanha? Hoje, essa semana ele acabou entrando novamente forte no noticiário por conta de uma segunda cirurgia, mas a gente já tem notícia de desagregamento ali dentro da campanha, ele vai desaparecer, né? E o Geraldo Alckmin continua com o maior tempo de TV, agora o Haddad subindo, quer dizer, ele está meio fora de combate nesse tempo, apesar da força, esse paredão que você coloca, né, Mauro? Essas ocorrências, o atentado e as cirurgias, fizeram ele subir alguns pontos, de fato, na intenção de voto, mas tiveram mais o potencial de aumentar essa cristalização, essa fidelidade dos eleitores ao Bolsonaro. E são eleitores que têm uma capacidade de militância espontânea, talvez maior hoje até do que os tradicionais militantes do PT, porque é uma militância espontânea e muito forte. Você diz, né? os apoiadores do Bolsonaro. Sim, muito incisivo. Por causa do grau de convicção. Exatamente. Agora, a gente vai mostrar aqui também a rejeição dos candidatos que o Datafolha pesquisou, mostrando quais são os candidatos com maior rejeição. O Bolsonaro lidera aí a maior rejeição, 44%. Dos eleitores dizem que não votariam nele de jeito nenhum no primeiro turno. E a menor rejeição na outra ponta é o Ciro Gomes, né? E Haddad, que entrou agora aí também, só 1/4 de rejeição entre os eleitores, né?
tem aí bastante espaço para crescer, né? Principalmente esses 3 últimos aí, Haddad, Alckmin, Ciro, embora o Alckmin esteja aí, como a gente vem mostrando, bastante estagnado. Né? À medida que o Haddad ganha intenção de voto, herda intenções de voto do Lula, ele herda também rejeição. Então há um potencial de crescimento da rejeição do Haddad também, que pode chegar próxima do Bolsonaro, que era a rejeição anterior do Lula como candidato. À medida que aumentar a identificação dele com o PT e se tornar mais conhecido. Agora, eu acho que é interessante a gente ressaltar, eu acho que hoje seguramente as equipes de Ciro e Alckmin não vão ficar muito felizes com essa pesquisa, e a do Haddad seguramente, a do Bolsonaro também. Mas é aquilo que a gente falou do aquário na outra roda, né, Mauro? Quer dizer, onde é que o Ciro pode pescar? Quer dizer, o Haddad tem um aquário grande ainda para pescar, é evidente, né? O Bolsonaro, eu não estou tão segura se ainda tem um aquário grande para pescar. O Alckmin está espremido por esse paredão, né? O aquário ali parece que está fechado para ele. E o Ciro, por onde qual é a escapatória? Então, se o Ciro fala do discurso do poste, né? Que é um discurso que ele está adotando, não dá para experimentar de novo, mas na verdade ele está... as pessoas que estão votando no Haddad, não é, Mauro? Eu acho que parece que não estão se importando com isso. Elas querem o candidato do Lula, não é isso? O candidato que trará o tempo do Lula de volta. Sim. Né? Não importando se é um poste ou não. Mas o Ciro briga por esses eleitores também. Ele tem, talvez até pessoalmente, mais identificação com esses eleitores do que o Haddad mesmo com o apoio do Lula. Se ele fosse o candidato do Lula, conforme em algum momento se imaginou, seria mais fácil para ele, talvez. E é interessante, né? Porque o Ciro, ele na última pesquisa, uma semana, ele estava com 10, passou para 13, portanto subiu fora da margem de erro e agora manteve os 13, apesar do aumento das intenções de voto no Fernando Haddad, né? Ou seja, ele está mantendo ali, pelo menos por enquanto, o seu eleitorado. Já deu uma boa amostra de eventos imprevisíveis e ainda está muito amarrada ali, né? Talvez ainda seja cedo para descartar completamente o Ciro e prever qual vai ser o resultado dessa disputa pelo espaço na esquerda. Porque também tem que ver que efeito vão ter os ataques que ele vai sofrer, ele vai começar agora a se expor em entrevistas, debates do Haddad, né? E o Ciro começou discretamente alguns movimentos no sentido de desconstruir um pouco a imagem dele, fazendo associações com a Dilma, que foi a escolhida pelo Lula anteriormente. Que efeitos terá, a gente vai ter que esperar as próximas semanas, mas... Agora, Mônica, você que acompanha aí bastante a política, num eventual segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, que está subindo aí, a questão da governabilidade fica bastante em xeque, né? Quer dizer, o PT foi deposto aí da cena política por um impeachment, né? E o Bolsonaro é um sujeito que não tem estrutura partidária nenhuma. E são os dois liderando aí, né? Antes comentando, quer dizer, o PT tem os apoios que tem, algum tipo de estrutura, apoio em movimentos sociais, tem experiência, o PT é um partido do sistema, vamos dizer assim, vai buscar alianças, eu acho que até com setores do PSDB ele pode buscar, com o PMDB seguramente, mas as pessoas costumam fazer comparações, o Bolsonaro com o Trump ou o Bolsonaro com o Collor. Na minha visão é completamente diferente, né? O Collor era um candidato do sistema, era um candidato apoiado por um setor importante da mídia na época para fazer um contraponto ao Brizola, era empresário, era dono da Globo em Alagoas, tinha várias conexões com vários setores importantes da sociedade que apoiaram ele organicamente. Mesmo o Trump, né? E o Trump é um player internacional que negociava com o russo, negocia com o mundo inteiro, não falava com o Putin, né? Não é um outsider, é do Partido Republicano, é um homem do sistema, no fundo, apesar da caricatura e tudo. E o Bolsonaro, de fato, ele, apesar de ser candidato há 20 anos, deputado e tudo, ele é um outsider dentro do sistema político, ele é um outsider, e a gente não consegue ver. Não tem grandes grupos de mídia apoiando ele, não tem grandes grupos empresariais apoiando ele, tem o mercado tolerando ele contra o PT, mas é um pedaço da sociedade também aí só, né? Então eu te vejo aí problemas, assim, vão ser momentos interessantes. Baltazar, e você que cobre também aí a área econômica, essa semana o dólar bateu 4,20, hoje, sexta-feira, caiu um pouquinho, 4,16, mas enquanto essa indefinição permanecer, os mercados vão reagir dessa maneira, porque eles não gostam de incerteza e de indefinição, né?
Quer dizer, a gente ganha dinheiro com isso, mas não gostam de não conseguir adivinhar ou prever o que vai ser o próximo governo. E na medida em que você tem a expectativa de um segundo turno entre o Bolsonaro e um dos candidatos de esquerda, esse cenário fica repleto de incertezas, né? Ninguém sabe como seria um governo do Bolsonaro, apesar de algumas pessoas do mercado expressarem apreço pelo economista dele, o Paulo Guedes. Ninguém tem certeza sequer se ele se daria bem com o Bolsonaro no governo. O Bolsonaro já expressou em diversos momentos antes do atentado discordâncias em relação a ele e deixou no ar várias dúvidas se de fato seguiria a orientação dele num eventual governo. Do lado da esquerda, tudo que tanto o PT quanto o Ciro indicaram até agora em termos de plataforma de governo e tudo mais, sugere apreensão, insegurança, não reconhecem a gravidade dos problemas que o próximo governo vai ter para administrar, a situação das finanças do governo, não revêem os erros do passado, e tudo isso conspira ali para gerar uma incerteza enorme sobre o próximo governo e é isso que está fazendo os investidores agirem dessa maneira, né? Maron, para a gente encerrar, temos aí mais 3 semanas de campanha até o primeiro turno. O principal candidato aí na frente das pesquisas hospitalizado, fora de combate aí na eleição. O candidato chamado Poste do PT ligando a luz, indo participar de entrevistas, etc. E o candidato com maior tempo de TV, maior estrutura partidária, com maiores apoios, estagnado. Pois é. Qual é o prognóstico? Quem vai ganhar? Posso me meter? Na verdade, é uma zebra. Se der Bolsonaro e Haddad, é uma zebra para o universo político, porque com quem você conversava, todos... Inclusive, eu fiz uma entrevista com o ex-presidente Lula antes dele ser preso, e ele falou, vai dar PSDB e PT, porque são os dois países enraizados, os dois partidos enraizados que têm inserção social, e na hora H vai contar essa estrutura, vai contar essa militância, vai contar a tradição. Está contando para eles, aparentemente, mas não está contando para os tucanos. Mas né? então, refazendo a pergunta, a chance do Alckmin agora é realmente bater na questão do voto útil, né? Tentar pegar alguns votos desse pessoal que está com alguma pontuação, que é o Amoedo, Henrique Meirelles, a própria Marina Silva, né, alguns votos ali nesse campo, e tentar furar essa parede que o Bolsonaro aparentemente já constituiu aí, né? Desse trio que tem 3 pontos, que tem 3%, que é o Amoedo, o Álvaro Dias e o Meirelles, cada um, e a soma deles dá um Alckmin. Exato. Aí eles estão com 3-3-3, essa pesquisa também. É mais provável ele conseguir votos de Meirelles. Entre os eleitores de Amoedo, há uma rejeição alta ao Alckmin. E entre os eleitores do Álvaro Dias, a rejeição não é tão alta, mas não chega a ser tão baixa quanto entre os eleitores do Meirelles. E, agora, é um ambiente de muita volatilidade. Cada fato novo que acontece, os eleitores estão se reposicionando. Por exemplo, entre os eleitores do Bolsonaro, os movimentos internos são muito interessantes. Ele tinha uma força grande entre os jovens, até 2 semanas atrás, e isso foi se diluindo. E agora ele tem uma votação mais homogênea. Os jovens tinham caído, os eleitores jovens do Bolsonaro haviam diminuído na pesquisa passada, e agora estabilizou. Mas ele cresceu 5 pontos entre os de 35 a 44 anos, e cresceu 8 pontos entre os com mais de 60 anos. 8 pontos entre os mais de 60 anos. Então, algum segmento onde ele está perdendo mais, não? Não, na verdade, nos outros segmentos ele fica estável. Nem mulheres que As mulheres são as que mais rejeitam, né? Mas continua uma rejeição mais ou menos igual. Continua igual, mas ele tem, se não me engano, 49% de rejeição entre as mulheres. Muito bem, senhores, senhora. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e convido os internautas a continuarem acompanhando o noticiário no site da Folha. Obrigado e até uma próxima.